Alô, alô, escavanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre uma nova série da Netflix, Filmes que Marcaram Época. E se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nesse sininho aqui que tem outros conteúdos, estou sempre falando de filmes e séries, e tem também o meu curso de escrita que você pode conhecer, tem um módulo gratuito, se você gostar, você se matricula. Essa série é um spin-off de uma outra série muito legal que também tem na Netflix, que é Brinquedos que Marcaram Época, eu acho que é esse mesmo título, onde ela vai falar ali dos Transformers, bonecos do He-Man, de Lego, de Tartarugas Ninjas. Já tem, eu acho que 2 ou 3 temporadas, e cada temporada tem uns 3 ou 4 episódios, cada um focado num desses grupos de brinquedos e como é que foi o processo de criação, e de construção e desenvolvimento deles. Super interessante, super divertida, especialmente se você teve algum desses brinquedos, o que eu não tive Legos, acho que esse foi o que mais dói no meu coração. Sempre quis ter Lego, e Lego sempre foi muito caro, mas tem outros brinquedos que eu tive lá que também são legais, então é super interessante de ver. Essa série, né, como eu falei, spin-off, e eu digo que é um spin-off porque ela é justamente no mesmo formato. Esse documentário, né, ele tem uma linguagem bem divertida, dinâmica, eles fazem, né, umas montagenzinhas, eles usam transições interessantes, eles fazem uma montagem bem humorada, da contação de história ali, né? Eles fazem um uso bem legal de storytelling no ato de fazer o documentário. Nessa temporada vem 4 filmes. O primeiro filme é Ritmo Quente, tem Esqueceram de Mim, Ghostbusters e Duro de Matar. E aí cada episódio, né, de 40 minutos, mais ou menos, é dedicado a um desses filmes e vai ali explorar bastidores e a construção de como o filme aconteceu. E como eu falei, né, o uso da linguagem é muito bom. É muito legal você ver o resgate desses filmes, e uma das coisas que eu mais gostei do documentário é o fato de que a gente vê como produzir um filme é um perrengue, né? A gente vê a questão de bastidores, de orçamentos, de decisões, e na verdade você vê como para poder um filme desse fazer sucesso envolve muita sorte e acaso, né? São fatores que se alinham muito por coincidências, né? E é muito interessante você observar o caos da vida e do mundo funcionando. Eu não quero entrar diretamente no que eles falam em cada um dos episódios, porque é muito gostoso você ir vendo e descobrindo esses detalhes de bastidores, né? De como a narrativa do documentário constrói, né, um diálogo com os produtores, os diretores, os roteiristas, alguns dos atores, né, para poder construir a narrativa do episódio. Mas eu destaco, por exemplo, coisas muito interessantes que tem já no primeiro episódio, por exemplo, do Ritmo Quente. A gente vê, por exemplo, os outros atores que estavam cotados para os papéis dos protagonistas. A gente vê, por exemplo, vídeos dos testes deles. A gente vê, por exemplo, a ideia que motivou a roteirista a construir aquela história, né, e como aquela história dialoga com a vida dela. Então, na verdade, é um mergulho no por trás das câmeras, né, na feitura do filme. E isso, na verdade, é uma realidade que a gente muitas vezes desconhece, né? A gente vê o produto pronto e a gente gosta e admira, mas muitas vezes a gente não tem ideia do trabalho que foi para poder aquilo chegar na tela e chegar na tela daquela forma. Hoje a gente está muito acostumado com filmes de orçamentos muito grandes, mas pelo menos esses filmes em específico que vão estar trabalhando ali não tiveram orçamentos tão gigantescos assim, especialmente os 2 primeiros, né? Tanto o Esqueceram de Mim quanto o Ritmo Quente foram filmes muito pequenos, assim, em termos de orçamento, e no fim das contas se tornaram esses grandes sucessos que a gente conheceu, né? Então é muito interessante ver o processo de formação e de construção de um filme, e como eu disse, a linguagem que é escolhida na edição, né, e na montagem desse documentário torna, né, uma coisa que já é extremamente interessante de se ver ainda mais interessante. Então, se vocês não conhecem nenhum desses 2 documentários, né, nem os Brinquedos que Marcaram Época, nem esses filmes que marcaram época, eu recomendo que você assista essas 2, e é uma ótima pedida, especialmente porque, né, agora a gente está aqui nesse período de fim de ano, e esses filmes, de certa forma, conversam com o fim de ano, especialmente o Esqueceram de Mim e o Duro de Matar, que ambos são filmes com temática de Natal. Então, vão lá conferir esse documentário super interessante da Netflix. E se você gosta de podcast, tem aqui na descrição o link para os meus 2 podcasts, o podcast Cinema em 3 Atos, onde eu falo sobre cinema, e o podcast Fazendo História, onde eu discuto questões de historiografia e de história. Fica aí a indicação para vocês que gostam desse tipo de mídia, para me acompanharem lá também. A gente se vê na próxima e tchau!